Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado de Deus. Começa agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Semana especial, semana do relógio de oração. Fala sério, né? A semana aí que a gente tem muito acontecimento. Glória a Deus. Aí, Brom, aí com bastante atividade nessa semana. Relógio da propósito, relógio de oração, jejum. Temos aí final de semana de cruzada. Olha, Hebron, esse mês de março já começou a pleno vapor. Estou muito feliz. Enquanto o pessoal vai conectando aí, eu vou dar alguns recadinhos importantes. Queria lembrar vocês que nós temos, além da página, né, do Facebook, muita gente acompanha a gente por aqui, né, pelo Facebook, mas tem também o aplicativo da rádio. Nós temos o aplicativo da rádio, você baixa o aplicativo no teu celular. Quem tem sistema Android vai lá na lojinha, baixa o aplicativo e fica lá. No caso, quem tem iPhone, né, aí tem que entrar pelo www.radiobron.com.br. Toda a programação da Hebron passa pelo Facebook e passa pela rádio. Então você não fica de fora. Tudo que acontecer na Hebron, se você estiver na rádio ou no Facebook, você não vai ficar de fora de nada. Nós temos também o canal do YouTube. A única diferença do canal do YouTube é que lá toda a programação vai para lá, mas não online. Depois que acontece, né? Não ao vivo, tá? Obrigado, Bispo. Boa noite, Bispo Akane, com muita alegria. Boa noite, com muita alegria. Glória a Deus. Traz uma lencinha aqui. Glória a Deus pela vida dela, né? Hoje, normalmente quem fica aqui é o Bispo Fabão, né? Hoje ele me abandonou, eu tô sentindo falta dele, viu? Deixa eu tirar aqui os nominhos aqui, só para não facilitar aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Bom, então, o que eu estava falando para vocês. Lá no YouTube, no canal do YouTube, é Hebron Igreja Apostólica Internacional. Lá você tem toda a programação do Hebron. Então, só que depois o bispo fala, acabou a programação, ele edita tudo bonitinho e coloca lá. O que é interessante lá se você perdeu alguma coisa? Porque lá está por playlist. Então você tem que ficar olhando muita coisa. Você vai lá direto no que você quer ver. Quero ver a luz da palavra, quero ver o alimento diário das ações, culto do domingo da família, prefiro crer, quero ver testemunho de, né, de pessoa tal, tá lá. E todos os propósitos também, pérolas, né, mulheres conectadas, todo o propósito de Hebron está lá no canal do YouTube também. Eu acho que é interessante você ver coisas antigas lá, de vez em quando aparece pra gente aí, a bispa tem multiplicado, né, tem compartilhado aí coisas antigas. Esses dias eu vi uma que só Jesus, olha, fala sério, né, coisa de 4, 5 anos atrás, como a gente muda, né, glória a Deus, mas eu agradeço ao Senhor porque... não é a mudança física, mas a mudança espiritual, né, que a gente consegue aprofundar na palavra. Estou muito feliz com isso, glória a Deus. Bom, falar para vocês o seguinte, relógio de oração, não fica de fora, nós estamos na metade do relógio de oração, né, hoje foi o terceiro dia, né, eu já estou lá na frente, né, vamos lá. Então hoje é o terceiro dia, amanhã nós entramos, né, passamos a metade do relógio de oração, 4 dias, vai ter domingo. Então é importante você não ficar de fora, tem vários horários. Meia-noite começa comigo, depois tem 6 da manhã, depois, aliás, 3 da manhã, né? Nesse mês excepcionalmente tem as 3 da manhã. Era feito antes só pelos intercessores e agora o Senhor liberou para quem quisesse fazer. Era só dar o nome para a bispa saber o que você está fazendo e orar também pela tua vida às 3 da manhã. Então eu tenho estado com o meu caderno, né, toda madrugada orando pela vida das pessoas que têm pedido, enfim. Tudo que você pede na igreja a gente tem anotado lá e eu tenho orado na madrugada. Amém? E no meu relógio de oração também. Então, se você perder um horário, dá para fazer outro. O que é importante, eu sempre falo para vocês relógio de oração, para ficar atento, que se você perder, por exemplo, das 18 horas, você faz todo dia às 18, aí hoje você perdeu. Se você não fizer das 22, você perdeu o relógio do dia. Então, a meia-noite é um outro áudio. Então, fica atento com relação a isso, tá bom? Se possível, entrega 2 horários de relógio de oração. Eu normalmente faço, quando eu não faço das 3 da manhã, eu faço meia-noite, que é o meu, e faço ao meio-dia, e quando não tem relógio, quando não tenho a luz da palavra, eu faço às 18 horas. Só não faço os demais horários, por exemplo, às 10, porque depois logo na sequência eu preciso descansar um pouquinho para poder entrar meia-noite. Amém? Nada contra a pastora Edi, que fazia antes às 10 da noite, né? Era ela que coordenava, agora tá as meninas, agora como tem bastante pastoras aí, então elas estão revezando entre elas, amém? Então é isso aí, relógio de oração, cruzado esse final de semana, convido vocês a estar conosco aí, a gente vai estar liberando os horários ainda, como não é uma coisa que depende só da nossa agenda, da minha agenda, agenda da bispa, enfim, né? Nós vamos estar recebendo uma autoridade aqui, então nós dependemos também da agenda dele, mas nós vamos estar programando os melhores horários, que tal, vai divulgar tudo no Facebook. Então, se você fica ligado, toda a publicação da Hebron, você não fica fora de nada, amém? Telefone da igreja, 11 970 13 8161, é o WhatsApp, tá? Então, para quem está aí pela rádio, não deu tempo, vamos lá, 11
970138161. Lembrando que isso aí é só o WhatsApp, não dá para entender ligação. Se você precisar, você coloca lá, tá bom? Coloca lá e a gente entra em contato com vocês. Pedido de oração, hoje é um programa aqui de estudo, a gente vai estudar aí. Começamos hoje o livro de Jeremias. Então, você pedir de oração, coloca aí, a bispa anota aí, e aí a gente ora, né? Amanhã cedo coloca também no programa, e todo final de mês a gente leva tudo aquilo que é de pedidos do mês, a gente leva e queima lá no monte, tá bom? Aí normalmente a gente coloca no grupo aí da igreja, quem acompanha lá, a gente coloca as fotos, tá bom? Então, só para você saber. Bom, deixa eu falar de segunda-feira, porque a gente voltou com a luz da palavra na segunda, passei um pouquinho do horário aí, mas porque o assunto estava muito interessante, não sei para vocês, mas para mim estava interessante. Eu amo a palavra e falar sobre a palavra é algo realmente que me deixa muito feliz. Se eu pudesse, eu ficava contando sobre a palavra o dia inteiro, né? Ficava contando história de tudo que acontece na Bíblia. E vira e mexe eu fico para a bispa, e tal situação, né? Por quê? Porque eu gosto de conversar com ela sobre isso. A gente vai contando as histórias, vendo... Desde sempre. Né? Desde sempre, né? Desde sempre. Aliás, né, eu quando eu conhecia a bispa, quando a gente começou a trabalhar junto, né? Não estava ainda trabalhando na Hebron, mas trabalhamos junto, né, na Hebron assessoria, eu ficava o dia inteiro perguntando para ela, não conta a história tal. Ela começava a contar a história de Elias e Eliseu, ainda confundia um pouquinho quem era quem, contava Sunamita. Meu Deus do céu, aconteceu tudo isso com essa mulher, que mulher é essa? Que danada de mulher. E era para mim algo fantástico, eu adorava ouvir ela contando, porque para mim eu sempre via como uma história. E até hoje, eu falo para os meus discípulos, né, aqueles que querem aprender comigo, eu falo como que eu olho. Para mim, eu olho sempre como uma história, não sem tirar a reverência daquilo que a palavra diz, evidentemente, mas é uma história, são pessoas que viveram, pessoas importantes que está narrado aqui. Então, para mim, aquilo é como estava vendo. Eu não era noveleiro, glória a Deus, larguei disso aí. E eu fico vendo a história, então para mim é algo que me fascina. Então, era um costume que eu tinha. E na segunda-feira, como a gente voltou com o profeta Obadias, é um capítulo só, até que eu deixei o capítulo grande, né? Porque fui buscar bastante informação, apesar de ser um capítulo pequeno. Porque como falava de Edom, eu aproveitei de uma pincelada, a gente viu bastante coisa disso aí. Eu aproveitei na segunda e fiz também voltei um pouquinho lá em 1 Reis, capítulo 12, onde para muita gente ainda tem dificuldade de entender essa passagem, porque ali houve divisão das tribos, né? Então dividiu-se o povo de Israel, Judá, né? e Israel. Então o que acontece? Eu ministrei isso aí, expliquei, mostrei uma mapinha com as cores, não para você decorar cidade, nada disso, mas para você ter uma ideia de como que ficou a geografia, parte de cima, a parte de baixo, a parte espiritual, que era muito importante, o que foi feito para que o povo não descesse para Jerusalém para entregar as ofertas. Então é interessante isso aí. O servo de Deus tem que saber, e o Luz da Palavra está aí para isso, né? Então eu voltei um pouquinho na história, contei sobre isso, contei sobre alguns reis específicos, dei alguns exemplos, e a gente deu uma navegada. Então para mim foi algo maravilhoso. Espero que para você tenha sido uma degustação aí maravilhosa. Amém? Bom, agora hoje nós vamos para Jeremias. Por que eu falei também sobre isso? Para você entender agora Jeremias. Porque Jeremias, nós vamos falar, lá eu falei para vocês, existiu o cativeiro assírio, que foi lá em 722 a.C., e depois, mais de 100 anos depois, um século depois, nós tivemos o cativeiro babilônico, com características diferentes das duas situações, mas aqui já o povo de Judá e não Israel, com exceção daqueles que tinham migrado para Judá, quando houve lá, né, o cativeiro assírio, ok? Então o que acontece? O que é importante aqui nós vamos falar só sobre a Babilônia. O profeta Jeremias, quer dizer, aquilo que aconteceu com Israel, né, aconteceu, o povo se misturou e amém. Agora com Judá não, Judá foi levado todo ele, né, ficou só um pouco do povo, como eu disse para vocês, que ficou cuidando de parte de plantação, essas coisas e tal, e nós vamos ver também um pouco sobre isso. Então precisava entender, para você entender o profeta Jeremias. Os últimos capítulos de 2 Reis eu não fiz não recapitulei, por quê? Porque muitos deles estão incluídos aqui, ou seja, toda a história desses reis está aqui no livro de Jeremias. Nós vamos ver porque ele pegou aí algumas gerações de reis, tá bom? Então era interessante para você ter essa noção do que acontece agora. Então nós vamos ver aí, devemos acabar em nome de Jesus esse ano o Velho Testamento. E aí o ano que vem nós vamos passear no Novo Testamento aí, bem tranquilo. A quantidade de livros são menores, livros que são, né, ali escritos com as mesmas histórias narradas, né, contadas por apóstolos, enfim, por discípulos de Jesus ali, cada um contando, né, cada evangelista contando da sua forma. Então eu acredito que o ano que vem também seja bem tranquilo, tá bom? Então abriu aí sua Bíblia no livro de Jeremias. Vamos entender um pouquinho quem era Jeremias, para a gente entrar no capítulo 1, tá bom?
Então vamos lá, o nome de Jeremias significava o quê? Aquele a quem o Senhor nomeou. Ele foi chamado por Deus ainda muito jovem e foi nomeado profeta antes mesmo do seu nascimento. E isso nós vamos ver já nos primeiros capítulos, confirmando isso que eu estou falando para vocês. Lembrando que quem já está acostumado no curso anual da Palavra comigo, sabe que todas as vezes que for estudos, eu sempre deixo um comentário para vocês. Olha, segundo os estudos, falei muito sobre isso na segunda-feira. E mesmo no programa No Alimento Diário com a Bispa, eu sempre falo segundo os estudos. Por quê? Lá não está dizendo que o camarada viajou 40 quilômetros. Então, segundo os estudos, o cara andou 40 quilômetros. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu aproveitei para fazer uma cronologia ali para justificar uma história. E é interessante, porque você olha... A gente tem que olhar a Bíblia, principalmente para estudo. Eu tenho que olhar quantos anos o camarada tinha. Eu consigo fechar. Às vezes a gente acha que a pessoa já morreu, o cara está participando da história ainda, só não está sendo narrado nada para ele. Aí lá um outro livro começa a falar da história do cara. Mas o cara não tinha morrido, não morreu. Por quê? Porque teve acontecimento. Então a gente precisa ficar atento nesse tipo de coisa, tá bom? Então o que acontece? Nós vamos ver que ele foi nomeado ainda, né? Muito jovem ali, antes mesmo do seu nascimento. Ele foi tocado a boca, isso lembra também o chamado de Isaías, né, uma semelhança nesse quesito. Quanto às suas queixas de falta de habilidade, já ele lembra quem? Moisés. Mas você vê que ele tem características diferentes, né? Uma característica igual a de Isaías e outra característica igual a de Moisés. Lembra de Moisés? Mas eu sou gago, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho não sei o que. Camarada aqui, vamos lá, vamos analisar a história, por isso que eu falo. Quando você ouvir alguém te contar uma coisa, analisa a história. Eu adoro analisar. Então vamos lá, o camarada viveu no palácio, teve do melhor estudo. Ele poderia até ser gago, como muitos estudos falam que ele talvez fosse gago. Poderia até ser gago, dificuldade de falar, o cara não soubesse falar. O cara tinha um linguajar que poucas pessoas tinham acesso. Os irmãos dele, o povo hebreu, não tinha esse acesso. E ele teve lá no palácio. Então, talvez até muito mais uma desculpa para não fazer o que Deus estava mandando ele fazer do que qualquer outra coisa. Agora, talvez, de fato, ele tivesse uma dificuldade no falar, né? Como se fosse uma gagueira, talvez fosse até isso. E aqui, Jeremias lembra muito, então, com esse comentário, falando como Moisés. Profetizou em Judá no período dos seus 5 últimos reis. Então, os 5 últimos reis, antes de ir para a Babilônia, foi justamente com o profeta Jeremias. Eu vou fazer diferente com o profeta Jeremias. Depois que eu passar alguns fatos importantes dele, eu vou lembrando ao longo do livro, que são 50 e poucos capítulos. Aos poucos eu vou lembrando. Por que eu vou fazer isso? Para você ficar atento. Para você ficar atento, por quê? O profeta Jeremias, muita gente confunde ele com relação à Babilônia. Se ele foi, se não foi, como era, como não era. Então tem informação importante que nós vamos ver ao longo da história. Então depois que a gente souber o que aconteceu, a dica que eu posso falar é o seguinte: quem definiu ali, quem ficou a cargo de definir a situação de Jeremias foi Nabuzaradã, que era um grande general da Babilônia. Então antes de você ficar, espera, porque às vezes a gente acha que foi uma situação e foi outra. Então vou fazer um pouquinho de suspense no profeta Jeremias com relação a isso, tá bom? Então ele ficou aí ao longo de 40 anos, aí, de 626 aproximadamente até 586 a.C. 586 quando foi lá e botou fogo em todo Jerusalém, né? Realmente porque houve deportação, uma primeira deportação. E levaram lá os doutos, aquela coisa e tal. E em 586 aí realmente botaram tudo por terra. E aí só foi ser liberto o povo lá em 536 a.C. Ok? Fechou? Ele era de Anatote, cidade próxima a Jerusalém, cidade de sacerdotes, e ele vinha de uma família sacerdotal. Então, um camarada que já vinha de uma linhagem sacerdotal, né? Não se casou nem teve filhos, por determinação de Deus, tamanha conturbação política do seu tempo. Isso é uma informação também, porque eu vejo muitas pessoas, não vou dizer que todo mundo concorde, mas muitas pessoas falam muitas coisas a respeito dessa situação dele não ter se casado. Mas Deus castigou ele, por que disso? Só que tem um detalhe importante. Se você buscar estudos e começar a entender a história dele, na verdade o que Deus poupou para ele foi o sofrimento de uma família. Você já imaginou? Olha tudo que esse camarada passou, a história dele, pega a história dele toda, você vai entender que Deus poupou ele do quê? De tudo que ele passar com a família ser levada cativo para a Babilônia. Então, o Senhor aí falava, meu Senhor proibiu, não é que proibiu, olha a situação, né? Então, eu acho que Deus ali, na realidade, poupou ele de um outro sofrimento que ia ter, vendo a família passando, como ele sofreu,
né, e é conhecido como profeta chorão, sofreu por outras famílias, né, por todo o povo de Israel. Imagina da própria família, o próprio sangue. Jeremias profetizou ao rei Jeoaquim que a Babilônia conquistaria Jerusalém e que haveria grande destruição em 70 anos de cativeiro. Além disto, o profeta encorajou o povo a submeter-se à Babilônia para evitar derramamento de sangue desnecessário. Aqui eu estou fazendo só prévia, tá? Mas nós vamos debater muito sobre isso, porque uma coisa que Jeremias foi muito mal interpretado e muitas das vezes ele foi julgado e aprisionado por conta dessa informação. Por quê? Porque ele falava o seguinte para o povo: olha, obedece, a ordem do Senhor é para obedecer e ir para a Babilônia. Então contrariava todo mundo. Então qualquer outro profeta que falasse, não, desce para o Egito, porque a solução é descer para o Egito, quer dizer, iam contra Jeremias. Então Jeremias estava dando a profecia certa, porém aos olhos de quem estava contaminado parecia errado. Você falou para mim que o certo é eu me submeter à Babilônia? Era. Por quê? Era um tempo onde o povo precisava realmente passar por um outro processo, uma lapidação, porque tinham se perdido no meio do caminho. Então ele fala para o povo ir para lá. E ele, em alguns momentos, é preso justamente por conta disso. Por quê? Porque ele fala para o povo ir para a Babilônia. Pô, você está falando para mim ir para a Babilônia? O camarada vem aqui, invade, está levando todo mundo, agora você quer que eu vá e fique pacificamente? Era essa a determinação. Então foi muito perseguido por conta disso. Então nós vamos ver muito isso ao longo dos livros aí. O profeta iniciou seu ministério ainda sob o governo do rei Josias. Uma coisa que, rei Josias, não sei se vocês vão lembrar, quando eu dei a luz da palavra, eu vou falar sobre um pouco do que eu lembro também, porque, gente, eu não sou computador, é muita informação. De um lado são 19 reis, do outro são 20. Lembrar a história de todos, mas Josias, evidentemente, a gente sabe que foi um rei muito bom, porque ele acertou todas as arestas. A gente lembra sempre, Isaías, qual foi um rei que Isaías se identificou muito? Quem foi? Vamos lá. Estou sozinho, como diz a bispa. Qual foi o rei que Isaías se identificou muito? Ele volta lá para dar informação para o cara: calma, tua enfermidade. Ó, que dica. Ezequias. Então você vê que Isaías teve muita identificação com o rei Ezequias. Né? E o rei Ezequias, ele começou a fazer uma limpeza, tudo aquilo de contaminação, ele deu realmente uma boa acertada ali. Josias, diferentemente de Ezequias, o que ele fez? Ele fez diferente porque ele fez uma limpeza de uma outra forma. Além dele tirar os postes ídolos, tirar Baal. Porque o que se fazia? Ela fala, quando um rei era bom naquela época, ele assumia e fazia uma limpeza meia boca lá, né? Tirava algumas coisas e deixava parte. Então não era limpeza completa. Josias não. Josias, inclusive, instituiu o quê? Celebração da Páscoa, né? Como se fosse a Páscoa, reunir todo o povo lá, congregar, entregar oferta. Só que Ezequias fez a mesma coisa, só que diferente. Mesma coisa, só que diferente, né? Fala sério, perdão. Ezequias fez quase a mesma coisa. Por quê? Ezequias permitiu que algumas tribos que não estivessem totalmente limpas viessem e participassem. Coisa que o rei Josias já não permitiu. Então o rei Josias marcou, e justamente com quem? Com o profeta Jeremias. Então ele fez uma limpeza. Quando ele morreu, você imagina como que foi isso para Jeremias. E a gente vê que não só Ezequias quando morreu, a gente vê que Manassés, por exemplo, Manassés quando assumiu, tudo aquilo que o pai dele tinha feito de limpeza, ele fez ao contrário, só... Camarada, tanto é que ele mandou destruir tudo, trouxe novamente o culto a Baal, chegou a entregar filho a Deus Moloque. Olha para vocês verem a destruição que era, a contaminação. Então quando você fala o povo foi levado para a Babilônia, tem uma justificativa. Olha o grau que o povo estava de contaminação, não ouvia o profeta. Então vai falar, Deus o castigou, mas não tinha como. Deus já tinha mandado o profeta, tinha feito de tudo. Tem profetas na Bíblia, se você prestar atenção, que não fala nem o nome. Mas fala, o profeta de Deus foi até lá e avisou. Não fala o nome do profeta, mas foi até lá e avisou. E mesmo assim, ó, o povo não se acertava. Então, aqui o cativeiro acabou sendo inevitável. O último dos reformadores fiéis ao Senhor, que promoveram uma grande reforma religiosa, como eu falei no caso Josias. Então quando ele morreu, aquilo ficou muito difícil para Jeremias ver aquilo que Josias tinha feito de tão bom começar a se perder ao longo dos anos. É evidente, quando a gente fala de história, você pega reis que ficaram 30 anos, 40, outros ficaram 55 anos, o que ficou mais ficou 55 anos. Então não é que o cara no dia seguinte começou a fazer tudo de mal, mas assim, é gradativo. Então o primeiro ano o cara vai indo ali, né, depois começa a degringolar. E foi o que aconteceu e Jeremias acompanhou isso. Mas a fidelidade de Judá não resiste após a morte de Josias. E seus sucessores e o povo voltam à idolatria. Então, quer dizer,
Acabou, Josias morreu, o povo voltou à idolatria. E isso machuca Jeremias. Deus usa a boca de Jeremias para esclarecer ao povo todos os seus pecados em detalhes, porque este fingia não saber do que se tratava. E a gente vê muitas vezes, não só com o profeta Jeremias, com Isaías e outros profetas, começa a lembrar, olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, eu que te tirei do Egito. O Senhor fala, eu tirei vocês do Egito, sustentei vocês no deserto, né? Fala com as minhas palavras, mas o Senhor alerta eles várias vezes sobre isso. Então você vê que aqui o profeta tem que lembrar aquilo que já foi falado várias vezes, mas o povo se esqueceu, se perdeu no meio do caminho. É muito triste. Jeremias arriscou sua vida todo o tempo e ele profetizou em um dos tempos mais difíceis da história do povo de Deus. Então, você vê que o cativeiro assírio pouco se fala, tem muita gente que não sabe nem o que é. Eu começo para vocês que quando lá atrás, quando eu fui estudar sobre isso, na época, quando eu não era acho que nem pastor ainda, eu tinha muita dificuldade para achar. Por quê? Porque era difícil alguém ministrar sobre isso, a não ser que fosse realmente uma aula de teologia. Então o povo não sabia que dividiu, tá, mas dividiu e depois ficou como é que ficou. Então era difícil o entendimento. Então aqui, Jeremias realmente pegou um tempo muito difícil, porque aqui a Bíblia relata do começo ao fim de 70 anos. Então, em 70 anos, meu queridão, você imagina, 40 anos no deserto, era café com leite. Lá o povo estava descansando, vamos dizer assim, sendo alimentado pelo maná que caía do céu. Olha só. A sandália não encolhia, a roupa não encolhia. Que tempo difícil esse? Morreram de fome, outros de doença, mas e aí? Viveram 40 anos no deserto. Só entrar na terra prometida. Castigão, né? Podia ser quente, nessa época todo lugar era quente. Agora aqui não, ser levado para a Babilônia, se misturar com tudo aquilo que a Babilônia... Porque não pense vocês que a Babilônia era um lugar desagradável para quem queria o pecado. Pelo contrário, era uma prateleira. Eu imagino o camarada no shopping, tudo que é de prostituição, tudo de errado estava ali. Era só virar para o lado e se degustar. Então, era a Babilônia. E pro que representava a Babilônia em termos de estrutura, era facilmente o povo se perder. E uma das coisas que a gente vai ver também, que o profeta Jeremias lembra eles, é o seguinte: vocês não podiam ir para Jerusalém, não tinha como entregar a oferta lá, mas vocês podiam ter buscado ao Senhor aqui. Aí esses 70 anos nada mais era do que para o povo se consertar com Deus, buscar ao Senhor nesses 70 anos. E a gente hoje vive exatamente isso. O Senhor às vezes nos tira do trabalho, nos tira de algumas atividades que quer fazer um particular com a gente. E a gente acha que é férias, né? Poxa, o Senhor te tirou por quê? Ele quer um conserto com você. Tem coisas erradas, você precisa se consertar. E Deus está te dando a oportunidade. Ah, mas se eu não posso ir na igreja, então... Você imagina, a gente, glória a Deus, nós somos uma igreja virtual. Mas muita gente nesse momento, às vezes está num ministério aí que não tem informática, ou não tem, sei lá, culto, né, via online, embora que muita gente se adaptou aí nesse último ano. Mas você imagina, o camarada não está acostumado, tem gente que não está nem aí. Ah, esse tempo aí, como eu não posso ir para a igreja, a mesma história lá da Babilônia. Como eu não posso ir para Jerusalém, então eu vou ficar curtindo a Babilônia. Errado. E agora, se você fizer uma analogia, essa analogia que eu estou falando para vocês, é exatamente isso. Então você tem igreja hoje dentro da tua casa. A Hebron, principalmente por quê? Porque a visão da Hebron. A Hebron é pioneira nisso. Então agora é momento da gente o quê? Estar mais próximo do Senhor e o conserto diário. Não ficar justificando que não dá para a igreja, né? Não dá para ir para a igreja. Fala sério, né? Então vamos lá, capítulo 1. Poxa, hoje eu falei quase 20 minutos só de introdução, hein? Mas eram informações importantes aí de um livro grande que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá, capítulo 1, a vocação de Jeremias, tá? A palavra do Senhor veio literalmente a Jeremias, ele falava, medida que Deus lhe revelava. Então conforme Deus ia falando para ele, Jeremias ia passando para o povo, né? Tudo aquilo que Deus revelava, suas palavras e sua vontade. Vontade de Jeremias? Não, vontade de Deus. Tanto que eu acabei de falar para vocês, Jeremias nem pôde casar. Talvez fosse a vontade dele casar, mas não era a vontade de Deus. Né? Porque Deus quis poupar ele de todo o sofrimento, como eu expliquei para vocês. O chamado de Jeremias veio no 13º ano do rei Josias, que reinou 31 anos. Então, quer dizer, ele ficou bastante tempo com o rei Josias. Né? Por isso essa afinidade, ele sentiu tanto, até porque contribuiu para que Jeremias fizesse, para que Josias fizesse essa limpeza. Porque chegar lá, tirar Baal, fazer toda essa limpeza, mexer com a cultura do povo que estava acostumado a entregar,
né? Ofertas a Baal não era fácil. Não é chegar lá, chuta o balde e no outro dia tá tudo certinho. Não era assim. Embora o rei, né, tinha toda a autonomia, todo o poder, era difícil. Porque o povo às vezes estava há 30 anos servindo a Baal, contaminado, uma meia dúzia de gato pingado lá que estava servindo ao Senhor. E muitos que faziam nessa época, Isaías falou muito sobre isso. Que muitos faziam o quê? Ia lá e entregava oferta para o Senhor, não estava nem aí, entregava oferta só para... Bati o cartão, hein? Então, tchau, ó, aquilo que eu me comprometi, eu fiz, estou indo embora. Então o povo não tinha interesse de coração para entregar, entregava só para tirar da frente, para que o profeta não falasse qualquer coisa. Fora contaminação de profeta, que Isaías relata muito isso. Quantos profetas estavam contaminados? Por quê? O profeta tinha obrigação de ajudar o pobre. E nessa época, quem mais sofreu foi o pobre, porque o profeta que estava corrompido, ele fazia as coisas segundo os interesses dele, aquele que paga mais, aquilo, entendeu? E Jeremias já fala o seguinte, que profetizavam segundo aquilo que era interessante para o camarada que chegava lá. Se isso aqui eu profetizar foi interessante para mim, estou dentro. Eu não duvido que hoje, nos dias de hoje, também tem. Não tenho dúvida, até porque a Bíblia já fala sobre os falsos profetas. Deve ter um monte por aí. Só espero não me deparar com nenhum, né? E que você também não se depare com nenhum, em nome de Jesus. Amém? Então... ele ficou aí bastante tempo com o rei Josias. Quando Deus chamou Jeremias ao ministério profético, em 626 a.C., a Síria dominava a região de Judá. Então lembre-se, o que eu falei para vocês? A Síria tinha feito lá o cativeiro assírio, dominava lá, toda a Síria era uma grande potência. Então quando Jeremias aqui foi chamado, a Babilônia ainda não era aquela potência, não tinha chegado aqui ainda. Então presta atenção que teve tempo do povo se consertar, né? Não se consertaram. A Síria dominava a região de Judá, com a capital Jerusalém. Ela obrigava a lhe pagar impostos. Então o que aconteceu? Quando houve o cativeiro assírio, que levou Israel, né, no cativeiro assírio, Judá conseguiu pagar imposto e evitar que fosse levado cativo também. Então, mas ficou pagando tributo. E tributos muito sérios. Naquela época era comum esse tipo de guerra aí, o camarada pagava tributo e você fica em paz. O Egito também fez isso com o povo de Deus. Em determinado colocou um vassalo lá e ó, agora você paga imposto aí, é o seguinte, se você não pagar eu volto aqui. Só que dava muita confusão. Morria o rei, o povo queria se rebelar. Então aquele que estava com problema com a Babilônia ou com a Síria fazia o quê? Corria lá no Egito para buscar ajuda lá. Porque se aproveitar do momento para não pagar imposto. E para se rebelar, porque achava que o outro império que era forte estava desguarnecido, abalado, então eles aproveitavam muito disso. Na história você vê tudo isso. Então pagaram imposto e por isso se livraram. Nessa época o rei de Judá era Josias. Passado poucos anos a Síria perde o poder e a sua capital Nínive. Olha os ninivitas aí, lembram do profeta Jonas? Que vai até lá, esse povo, olha, Deus livrou esse povo, naquele dia se converteu, se não me falha a memória, 120 mil pessoas, lindo e maravilhoso, né? 120 mil pessoas, acho que o profeta já falou, agora entendi porque o senhor mandou eu aqui, porque eu não queria ir de jeito nenhum, lembra que ele não queria ir, parar na barriga do peixe grande lá, da baleia? Pois bem, livrou o povo, você vê que depois esse povo se rebela e vão contra quem? Contra o povo de Deus. Lembrando que Nínive, esse povo, era um povo difícil, por quê? Eles eram cruéis. Então era aquele camarada, eles não matavam assim, mata o cara da lei, dá um tiro, como se fosse o revólver. Não, dá uma facada no camarada, carrega o cara, arrasta o cara lá, né, como escravo na corda, depois da outra facada até o cara morrer. Eles eram terríveis, né? Então era um povo muito difícil. Então foi destruído em 612. E aí o rei do Egito também estava tentando dominar a região, acaba enfrentando o exército de Judá. Você vê o que eu falei para vocês? Quando tem um problema, outro império começa a se aproveitar da situação também e querer tomar vantagem. E no caso aqui o Egito também tentou tomar vantagem em cima de Judá. Amém? Nesta guerra o rei Josias foi morto, inclusive. E aí é onde gera o problema aí com Jeremias. Esse rei egípcio e sua ambição de dominar o Oriente são detidos por quem? Nabucodonosor. Então veja só, a Síria, que era um império forte, de repente passou a não ser mais esse império. O Egito tentou se aproveitar da situação, mas veio o quê? Nabucodonosor falou, vocês aí, vocês querem no Egito, que vocês são pequenos. E você vê que o profeta Isaías, inclusive, tem um determinado que ele fala, vai chamar lá aquelas canas esmagadas, por quê? O Egito já não era mais aquela última bolacha do pacote, como era na época lá de Faraó, né? Não tinha nada a ver, na época de José e coisa, não tinha nada a ver com isso, Ramsés, enfim,
né? Aqui já era outra história. Foi assim que Judá sujeita-se à Síria e passou automaticamente para debaixo do domínio babilônico. Então ela passa por quê? A Babilônia passou a ser ter um poder maior do que era o povo de Nínive. Então Nínive era grande. Quando você olha no mapa, você vai ver que, eu até mostrei no mapinha, você vê lá o rio Eufrates e o rio Tigre, que faz a divisão de todo o povo lá. Então você vai ver que tem a Síria, aqui embaixo a Babilônia, e depois você vê os medos e os persas, que são dois grupos que vão aparecer depois, que eles guerreavam entre si. Ora um dominava, ora o outro dominava, depois viram um grupo só. Um grupo que começou inclusive como nômades, se vocês depois olharem só para nível de curiosidade. Todo esse período foi marcado por várias alianças de Judá com o Egito, na tentativa de se livrar do jugo da Babilônia. Então você vê que todo o tempo eles buscavam o que? Ajuda no Egito. Mas olha, Deus deixou tão claro para o povo lá quando saiu com Moisés para não buscar nada no Egito. E Isaac, o que o Senhor falou para ele? Isaac, não desce, fica em Gerar, não desce para o Egito. Você vê que essa história de ir no Egito já não era de agora, era uma coisa. O Senhor fala, inclusive, que não era nem para eles buscar cavalo no Egito. Por quê? Porque eles tinham que entender quem ia dar vitória, pegava cavalo para quê? Para poder ter poder de armamento. E o Senhor deixa claro que quem fazia, quem dava vitória era o Senhor, não dependia de cavalo. Não dependia de nada disso. E Salomão vai buscar cavalo no Egito. Uma das coisas que Salomão errou. Então aqui, tudo que acontecia, o povo tentava buscar ajuda no Egito. E aqui você vê mais uma vez indo buscar no Egito. Jeremias, a gente vai ver que ele vai falar para eles, vocês vão para o Egito, vocês vão morrer lá. Vai para a Babilônia. Parecia difícil também para o cara ouvir essa história, né? Se eu vou para o Egito, eu morro lá. Se eu vou para a Babilônia, eu fico preso na Babilônia. Olha só. Mas a determinação era para a Babilônia, não para o Egito. Não tinha que buscar nada, né? Mas para tentar sair do jugo da Babilônia, iam para o Egito. Tá todo mundo dormindo? Não, né? Em nome de Jesus, tudo bem? É que eu estou aproveitando para contar um pouco da história para vocês. Jeremias era contrário a essa aliança e anunciava que o povo deveria ficar debaixo do domínio de Nabucodonosor, para não suceder coisa pior, até que Deus concedesse o livramento. Então, pera um pouquinho. Aqui Jeremias está dando informação importante para o povo. Se eles prestassem atenção no profeta, olha, não vai para o Egito para que não aconteça coisa pior, fica sob o domínio de Nabucodonosor. Ah, mas pô, não, calma, espera. Hoje a gente estava ministrando sobre Jacó, Jacó não ficou lá sob o domínio de Labão quanto tempo? Calma. Mas chegou o momento da saída de lá. Deus tinha livramento para ele no momento certo. E aqui tem livramento para o povo. O profeta Jeremias está falando, vai lá, espera lá, que vai ter Deus trazer o livramento. Então, ele está dando informação para o povo importante. Vai ter livramento. Só que acontece, só ouviram a parte que interessava. É aquela velha história, né? Quando chega o enviado de Satanás, né? A gente só ouve a primeira parte da história e esquece que você recebeu uma palavra de manhã, às vezes você foi para o culto no domingo, recebeu uma palavra, pegou o enviado de Satanás à tarde, você esqueceu da palavra. Aquela palavra que o Senhor te deu de manhã era justamente você enfrentar essa situação. Para você não esmorecer e para você ficar tranquilo. Eu te livrei, eu te chamei ao Jacó. Aí chega Satanás e fala muito, para um pouquinho. Você vai dar vazão para aqui? Satanás está te chamando para um pouquinho. Se o Senhor me chamou, ó Jacó, ó Israel, eu estou preocupado se Satanás está chamando. Satanás fica chamando, vai chamar lá no inferno mesmo. Fala sério, mas é assim que a gente faz. Então a gente tem que prestar muita atenção com relação a isso. Por essa sua posição que recebia do Senhor, foi considerado um grande traidor da nação de Judá e duramente perseguido. Por quê? Porque falou aquilo que parecia difícil de aceitar também. Não vou dizer para vocês que era fácil aceitar essa situação. Então a primeira opção era realmente ir para o Egito. A primeira opção era essa. Ele foi conhecido como profeta chorão, o que é uma injustiça, né? Pois se tratava de um homem forte, corajoso, mas profundamente sensível à dor e ao sofrimento do povo. Hebron é uma igreja de gente chorona, né? Não que a gente chore, né, por desgraça que acontece, mas porque é uma igreja que tem bastante sentimento, né? O amor. A gente começou a Hebron, uma das coisas aí, vou fazer um parênteses rapidinho, uma das coisas que a gente combinou quando começou a Hebron, né, eu e a bispa, é que o amor ia ser a base da Hebron. Então eu sei que é difícil, às vezes a gente primeiro vai dar com ovelha. Você imagina um pastor de ovelha, sempre tem uma ovelhinha lá que quer, né, por um outro caminho, tem que buscar.
Aí a ovelha dá um trabalhão, você tem que largar elas lá, tudo na caverna de Adulão, segurando lá, né? Bota uma pedrinha lá, vai caçar essa ovelha perdida, dá um trabalhão. Aí eu vou deixar de amar ela? Não. Ela precisa de correção? Precisa, mas eu não posso deixar de amar. E é uma das coisas que a gente sempre falava na Hebron. E aqui você vê o profeta Jeremias, ele era sensível nesse naipe. Então, mas foi considerado como profeta chorão, chamaram de chorão. O cara chorando pelo sofrimento do povo. Fala sério, eu queria que ele chorasse mesmo por mim, pela minha vida, em nome de Jesus. Ananote, sua cidade era uma das cidades dos levitas. Lembra lá quando foram distribuídas as cidades? Aí pega Josué lá, né? O livro de Josué tem bastante história lá sobre as divisões das tribos. Então dividiu-se as tribos e os levitas, muitas terras, cada tribo tinha que separar uma terra que ia ficar os levitas. Porque você já imaginou? O camarada que nem eu falei para vocês, está lá em Dan, lá em cima. Né? O camarada precisa de alguma coisa, tem que vir aqui embaixo para falar em Betel para falar com o levita? Não tinha como. Até porque não é que não tinha como, era uma viagem longa. Se você pegar a história, fala os estudos que Abraão peregrinou 3.000 quilômetros. Você imagina, o camarada vai viajar, né? Quanto tempo até ele conseguir informação ou consultar o profeta, você já imaginou? Ou um levita? Só para vocês terem ideia, Davi, quando ele cometeu, né, um dos deslizes dele, que ele levantou um censo, Joab fala para ele, vai levantar um censo, Davi. Poxa, né, ainda alerta ele, isso vai demorar muito tempo. Demorou aproximadamente 9 meses. Depois você olha lá na Bíblia, está lá 9 meses e alguns dias lá. Então quer dizer, 9 meses para fazer um levantamento do censo. Ou seja, passar de tribo em tribo. Olha, quantos homens tem aí acima de 19 anos, ponto para guerra, menos de 50, tira os covardes, hein? Imaginou? 9 meses para peregrinar toda a terra. Então era muita terra. Então os levitas ficaram distribuídos em cada tribo tinha um espaço separado para os levitas. Amém? Então ele pertencia a uma delas aí. Vamos ler agora aqui, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Vamos ler o que diz aqui. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha que interessante aqui. Então aquilo que eu falei para vocês lá, o profeta foi constituído ainda no ventre da mãe dele. Então não era qualquer um, vinha de uma linhagem sacerdotal e era o cara. Como diz nos dias de hoje, era o cara. O Senhor falando que escolheu ele no ventre da mãe dele. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar. Ó Moisés aí. Porque não passo de uma criança. Criança por quê? O camarada não tinha bagagem espiritual. Mal sabia ele que boa parte da bagagem espiritual ia ser em campo. Pastor, é em campo. Sabe como que foi minha constituição? Eu também não sabia nada, falar para a bispa. Minha constituição foi em 2 clínicas independentes químicos. Lá que eu fui constituído, lá que eu fui ministrar, lá que eu fui aprender a amar vidas, que eu amava o camarada hoje, o cara me amava hoje, amanhã ele está querendo me ver pelas costas. Tramando a nossa morte. Tramando a minha morte, a nossa morte. Nosso sequestro. Fizeram isso com a gente, tramaram a nossa morte, soltaram os parafusos da roda do carro para a gente morrer na estrada. Vocês não têm noção do que foi feito. Isso não era do Senhor para avisar, levanta o carro, olha a roda. Não tem noção. Então o que acontece? Fora o sequestro, que deu me sequestrar. Fala sério, como se eu fosse algum bilionário, né? Só porque eu tinha um pouquinho de mais dinheiro do que o José Safra, mas assim, não tanto mais, né? Quem dera. Quem dera, né? Mas eu tenho, meu pai é rico, isso eu posso te garantir, realmente. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. E de fato, ele falou, mesmo sendo jogado em prisão, aquilo que ele precisou falar, ele falou. Falar que o cara chorou, podia ter sido chorão, mas era um cara corajoso, hein? Porque aquilo que precisava falar, doa quem doer, ele falou. E você vê que os profetas, os profetas anteriores aí, a gente vê que muito profeta não falava. Por quê? Porque sabia que ia causar rebuliço, e por isso não falava, né? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, para um profeta de Deus ouvir uma palavra dessa, o cara ficar tranquilo. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então quem o capacitou foi o Senhor. Então às vezes a gente vê a pessoa falando assim: mas eu não sou capaz, bispo, eu não levo jeito, eu não sei o que. Não, você não precisa levar jeito, o Senhor só precisa te escolher.
Se você foi escolhido, acabou. Deixa Deus fazer. Quem era Davi? Estava lá. Ó. Você falou, olha, Davi, só que é o seguinte, você precisa enfrentar um monte de gente. Vamos fazer o seguinte, uns exercícios aí, um tiro alvo, para ele jogar lá com o bodoque dele lá as pedrinhas, vai lá, mata um ursinho, tá bom, olha, tá vendo? Agora vai lá, mata o leão. Agora, Davi, agora é o gigante Golias. E agora é uma nação, o gigante você já matou, agora é a nação que vai vir contra você. Então o Senhor pegou lá o camarada, o menorzinho da casa, e fez dele o que fez, como fez com Gideão e com tantos outros. Então, antes de você falar, mas eu sou pequenininho, deixa que Deus vai colocar a palavra na tua boca, Deus te capacita. Agora o que a gente precisa é desejar e querer, né? Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Então o camarada ia destruir o que precisava, ia subir, ia plantar, ia fazer tudo conforme o Senhor determinasse. Tinha poder para tudo, vindo do Senhor, conforme ele obedecesse ao Senhor. Então se precisasse plantar, ele ia plantar. Né? E o Senhor é tão lindo com ele que manda até ele comprar terra. O cara está preso, manda comprar terra. Vocês vão ver, parece uma piada, mas olha tudo que Deus fez com ele. Você está achando que está em possibilidade de tudo? Manda chamar o camarada que vou dar o dinheiro e você vai comprar umas terras. Mais prova de que Deus ia fazer com ele, mandando comprar terra. Eu estou preso, vou morrer aqui. Quem preso vai morrer, vai comprar umas terras lá. Mas eu vou sair como? Calma, já vi um habeas corpus para você. Né? Assim, é lindo demais. A palavra é linda demais, né? Fala sério. Maravilhoso, né, bispo? Ainda mais quando o chamado do cara é o nosso. É verdade. Vamos lá, deixa eu me empolgar aqui, senão a gente acaba às 8 e eu não saio do primeiro capítulo. Mas o livro de Jeremias é bem gostoso de se ler, a gente vai rapidinho. Jeremias foi consagrado e constituído por Deus, e o registro do seu chamado divino para o ministério é um dos mais detalhados entre os profetas, perdendo apenas para o profeta Isaías. Então a gente vai ver que é um profeta que tem bastante detalhe. Aliás, os profetas maiores aí, né? Isaías e Jeremias, né? Nós vamos ver outros profetas aí, outros livros também considerados profetas maiores, mas igual esses dois realmente não tem, né? O papel de Jeremias era de ser profeta para a nação de Judá, bem como mensageiro de Deus para todas as nações. As dúvidas de Jeremias em relação à sua capacidade de falar perante líderes nacionais se deviam ao fato de ele se achar uma criança. Como eu falei para você, ele se achava uma criança espiritualmente falando. E essa experiência eu também já tive. Tive e às vezes tenho. Dependendo do que você fala, poxa, mas como que eu vou, né, me dirigir? Logicamente hoje para mim é muito mais fácil lidar com a minha apóstola. Por quê? Porque hoje tem um tempo de amadurecimento. Mas se não, você imagina, me coloca lá para falar com ele, eu ia tremer nas bases, com certeza. Agora, hoje não, porque a gente tem uma caminhada. Então eu tenho, além de tudo, eu tenho liberdade. Porque além de ser minha sacerdote da minha vida, ela também é minha irmã. Então fica tudo muito mais fácil, né? Pega Elias e Eliseu. Era tudo tranquilo, né, meu? Agora vai colocar Eliseu e Geazi. Só Jesus, só o sangue, né? A visão da vara de amendoeira. Vamos lá. Dá vontade de cortar ainda dele, mas... Deus confirmou o chamado de Jeremias com duas visões. A primeira envolvia uma amendoeira, que floresce quando as outras árvores ainda não estão, ainda estão improdutivas. Então, para mostrar, né? Para ele, o Senhor pega lá justamente uma árvore que era improdutiva. Eu falei, agora eu vou fazer ela se tornar produtiva para que você entenda bem o que eu estou falando. A amendoeira servia como um aviso da chegada da primavera, como se valesse o início da estação. No hebraico significa vigilante. Isto quer dizer que Deus, o guarda de Israel, que não dorme, está atento para que sua palavra se cumpra no tempo por ele estabelecido. Depois vem a visão da panela de fogo. Vamos ler do 13 ao 15 aí rapidinho. Deixa eu achar aqui. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? E eu respondi, vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor, do norte se derramarás o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades
de Judá. Evidentemente aqui ele já está falando sobre a invasão que aconteceria em Jerusalém. Você vê que ele fala o inimigo vindo do norte e se tratando de Judá, falando capital Jerusalém. Amém? A segunda visão que Deus utilizou para confirmar o chamado de Jeremias dizia a respeito de uma panela a ferver tombada em direção ao sul, indicando a direção na qual o conteúdo do pote seria derramado. A visão da panela de fogo mostra que se o reino de Judá continuasse na rebelião, né, e se prostituindo espiritualmente, adorando a outros deuses, a deuses estranhos, Deus enviaria da região do norte as calamidades. Então viria do norte as calamidades, onde estavam na época lá os grandes reinos. A calamidade do norte envolvia o cerco de Jerusalém e todas as cidades de Judá. O Egito estava enfraquecido e os povos do oeste e do sudeste não faziam grandes ameaças a Judá, então vindo realmente do norte. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, a óbvia identidade do inimigo vindo do norte foi identificada como Babilônia, né? Uma das principais razões de Deus lançar o julgamento sobre Judá e Jerusalém era o fato de Israel adorar a deuses estranhos, além de queimarem incensos e entregarem sacrifícios a outros deuses. Se curvaram diante de outros deuses e o primeiro mandamento havia sido violado. Amarás a Deus sobre todas as coisas, né? E a gente sabe que o povo, inclusive, achava que a fertilidade, né, das plantações, o cara está colhendo bem, isso aqui tá, que na realidade que era Astarote, Baal e coisa e tal. Então, por aí você vê como que estavam violando o primeiro mandamento. A ordem do Senhor para Jeremias era: não desanimes, não fique aterrorizado diante de homens, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Então calma, porque você imagina o terror que deve ter passado no interior dele, a preocupação com o que ele ia enfrentar, com o que ele ia falar. Calma, fica tranquilo que eu vou só cumprir aquilo que eu estou te mandando e acabou. O Senhor fez de Jeremias um homem forte, como uma cidade edificada com colunas de ferro e muros de bronze, para resistir ao ódio das autoridades locais e religiosas. Então você vê que Deus fundamentou ele na rocha. Deus deu garantias a Jeremias, pois muitos se levantariam contra ele, mas não prevaleceriam porque o Senhor o livraria. Então olha aqui outra informação importante para Jeremias. Olha, fica tranquilo, muitos vão se levantar contra você, mas fica tranquilo porque eu vou te livrar de cada uma das situações. Então, para quem tinha comunhão com o Senhor, era para andar tranquilo. Agora sabia que ia passar por dificuldade. E profeta, profeta de Deus mesmo sabe que é assim. A palavra já não fala que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então, o mundo jaz do maligno. Então, achar que não vai passar dificuldade, não vai passar nada, desculpa, né? Então, tá no lugar errado, né? É igual você pegar um bombeiro, você foi contratado para ser bombeiro, ó. Fica tranquilo, aqui no meu quartel, tranquilo, você não vai passar dificuldade nenhuma, não tem fogo, não tem nada. Que bombeiro é esse, né? Que não enfrenta fogo, que não enfrenta o perigo? Fala sério, né? Vamos lá, capítulo 2, deixa eu ver aqui. Ixi, não dá. Não dá, o capítulo 2 é grande, eu falei demais, né? Então eu vou ter que encurtar hoje, vai ficar um capítulo só. Mas até porque eu fiz introdução aí, tá? Então só para a gente aproveitar esses últimos minutos antes de orar, o que é importante te lembrar? Então, como eu falei para vocês, divisão dos reinos, Judá e Israel. Aqui tudo se baseia em Judá, capital Jerusalém, que era a capital política e religiosa. Então, todo o entorno aqui com relação a Judá. Então, até eles irem de fato para a Babilônia. Então, o primeiro, né, quando cercam lá em 606 a.C., ali em 586, você vê que eles levam o restante do povo, destrói, coisa e tal. Só que começaram a levar o quê? Utensílios, né, da casa do Senhor. Tanto que a gente vai ver no livro de Daniel, que eles fazem lá, o rei lá começa a usar, né, as coisas que era da casa do Senhor. Você vê que teve um dos reis lá que viu a parede escrevendo e coisa e tal, o outro foi passar um tempo no mato aí como se fosse um animal. Então acontece, por quê? Porque levaram coisas do Senhor. E por isso também o Senhor pune eles levantando Ciro, o meu ungido. Essa passagem interessante, quando fala, a bispa até ministrou recentemente isso aí, do alimento de várias nações, porque fala o meu ungido, né? Como que pode? O Senhor levantando, falando o meu ungido, sendo que ele não era hebreu. Camarada era de outra nação, mas o Senhor levantou ele e usou ele como instrumento. E fala, e o Senhor ainda fala, eu paguei um alto preço
Por que pagou alto preço? Porque deu terras importantes. Ciro fez tudo o trabalho que tinha que fazer e o Senhor deu muita riqueza. Se você pegar o Império Persa nos estudos, quando você vê os filmes, né? Que aí o camarada reproduz o filme segundo os estudos, né? Você vê os palácios, eram coisas maravilhosas. A própria Babilônia. Se você vê que quando eles entraram lá para invadir a Babilônia, ele entrou pelo duto lá, depois abriu os portões e começaram a invadir lá. Diz que ele tava, o bicho estava pegando aqui na frente, pegando fogo, coisa e tal. Lá, o final da Babilônia, ninguém sabia nem o que estava acontecendo lá na frente. Tamanho era o Império Babilônio. Então tem noção de que tamanho que era a Babilônia? Por isso que eu falo para vocês, Daniel era o cara. Ir para a Babilônia e não se contar na Babilônia, você imagina o que tinha na Babilônia? Quando a gente vê filme lá, os caras, os magos, o camarada fazendo isso e aquilo, era uma coisa que para o povo hebreu, eles estavam talvez anos-luz. A gente não viu lá com os filisteus, que os filisteus tinham armamento e o povo de Deus não tinha que pagar para os filisteus vir amolar, não só o instrumento que era usado na plantação, mas produzir espada para eles irem para a guerra. E agora só para cadastro, eu perguntava para o Senhor, né? Eu queria entender na época, quando eu comecei a estudar, antes de ser pastor, e eu queria entender por que o povo passou pelo mar, né? Por que não deu a volta? Porque você olha o mapa, dá para ir por cima, só que enfrentar caras que já estavam, né, para frente, anos-luz, por quê? Porque eram caras de guerra, e aquele povo era escravo, ia lutar com quem? Não sabia lutar, pegar uma espada, o povo era escravo, estava acostumado a trabalhar, fazer tijolo, levantar muro, então não tinha como, né? Então é muito interessante. Aí Deus coloca o povo ali, passa pelo mar, vai treinando eles ali no deserto, né? Ali eles vão treinando. Eu imagino, começa a produzir, eu fico imaginando Josué treinando esse povo. Produz uma faca de madeira, uma espada, começa a lutar, vai se preparando. Era assim que ele ia fazendo. Só que quando precisou enfrentar realmente o povo, eles estavam preparados, né? Você vê que antes de eles tomarem posse da terra, quando eles passam ali por Edom, os Moabitas, os Amonitas, você vê que tem muita animosidade ali para eles passarem nas terras. E aí começam já as guerras e aí você vê que eles têm vitória, né? Deus dá vitória, evidentemente, para eles, mas guerrearam, tinha ferido, né? Teve situações que não teve ferido, mas aí já estava no outro patamar, né? Amém? Glória a Deus. Bom, pessoal, hoje foi só um capítulo. Na segunda-feira nós vamos dar uma avançada boa, porque já dei uma boa introduzida, contei muita coisa lá na frente, para que você fique mais ligeiro aí na segunda-feira, tá bom? Aí a gente volta com o capítulo 2. Bora orar em nome de Jesus, vamos glorificar a Deus, e presta para mim, bispo, aquilo que Deus fez na nossa vida hoje, né? Privilégio de a gente estar aqui. Quantas pessoas queriam estar numa hora dessa recebendo a palavra do Senhor, aprendendo, né? Ou tem que ir para a escola, para a faculdade, pagar um curso, coisa e tal, né? Olha que lindo, como Deus é maravilhoso. Deus te dá esse presentão aí, né? Talvez não seja um presente, Bispo Marcelo, mais bonito, mas pelo menos um presentão aí, né? Fala sério. Glória a Deus. Bora orar em nome de Jesus antes que a Bispa faça uma gracinha no meu programa, porque aqui não é alimento diário, viu? É a luz da palavra. Feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Relaxa um pouquinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por esse momento na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, por tudo aquilo que nós aprendemos hoje, Senhor, que possamos esvaziar cada vez mais de todo o nosso eu, Pai, para que a Tua palavra venha fluir no nosso interior, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, a cada um que viu agora online, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, toca, cura, liberta, restaure e aviva o Teu povo, Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles possam ser usados como instrumento, Pai, para propagar da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que eles enviem o link também, Senhor, em nome de Jesus, usa os Teus servos como instrumento, Deus, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos a vida dos Teus servos, Pai, que haja paz que excede todo entendimento, Senhor, em nome de Jesus, vai visitando cada um poderosamente nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai, e que essa palavra hoje possa chegar aos quatro cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor seja entregue a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela companhia. Povo do Relógio de Oração que migrou para cá também. Glória a Deus pela vida de vocês. É sempre Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, fica na paz do Senhor e até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Beijo, tchau, tchau.